Meus irmãos e irmãs, Padre Francisco Maria, que alegria celebrar com o Senhor essa Santa Missa. E a todos que nos acompanham nessa celebração de hoje, um Feliz Natal! Feliz Natal! Depois de um tempo de preparação, de vigília, de oração, de penitência, que sabemos que não cessa, mas que agora é inundado, como que com portas que são abertas, de uma alegria que preenche o mundo, uma alegria que o mundo não conhecia e Deus queira que o conheça cada dia mais. Nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Hoje celebramos a alegria do Natal do Senhor. Alegria do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo no tempo e na história. Tantos mistérios foram esperados, tanto foi anunciado pelos profetas. Quantos profetas e santos do Antigo Testamento desejaram ver e contemplar o que nós podemos ver e contemplar. Agora no céu o veem e adoram, mas naquele tempo apenas esperavam. Anunciavam desde os tempos mais remotos que o homem que não sendo fiel ao plano de Deus, marcado pelo pecado, pela sedução da antiga serpente, que é o demônio e Satanás, caiu na desobediência, na experiência do desamor, caiu na mais profunda tristeza humana, que é a tristeza de não conhecer, experimentar o amor de Deus. E assim mergulhado no pecado e na morte, de tempos em tempos, de eras em eras, vinha o homem caminhando como que sozinho. Deus ao seu encontro o buscava, como a imagem do Cântico dos Cânticos, em que Deus e a esposa, em que o esposo e a esposa saem um ao encontro do outro. E esse momento da expectativa, da espera, manifestado sobretudo no que temos nas profecias do Antigo Testamento. O profeta Isaías, que foi um dos nossos grandes guias nesse tempo do Advento. Quase como que um evangelista do Antigo Testamento. Nos anunciava esse menino que viria. Nos anunciava esse Salvador misterioso. E todas as profecias do Antigo Testamento traziam a imagem do Messias como algo estupendo, glorioso, imenso. As profecias do Antigo Testamento, Isaías, admirado diante do templo, vai proclamar Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo. Senhor do tempo e da história. Lá pelo final do profeta Isaías, ele irá como que no último clamor de esperança e de alegria, dizer, ah Senhor, ah se abrisses os céus e descesses. As montanhas se transformariam. O mundo se encheria de alegria e de paz e de soberania. E de repente ele completa como que profeticamente dizendo, tu descestes do céu, tu baixastes do céu, e agora és a nossa paz. Essas profecias anunciadas, ainda como algo que viria para acontecer no tempo e na história, que os profetas como Jeremias esperaram, por essas profecias entregaram suas vidas, sofreram. Por esse Deus, Daniel foi lançado na cova dos leões. Por esse Deus, por esse Messias, tantos padeceram por amor. Tantos também viveram esse amor ainda na espera. E como diz uma das orações eucarísticas do nosso missal brasileiro, numa das orações eucarísticas para a reconciliação, diz, quando encontrávamos-nos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós partistes o pão.
Podemos dizer para o mistério do Natal, quando encontrávamos-nos perdidos e incapazes de vos encontrar, tu vieste a nós. Tu vieste a nós de forma surpreendente, como jamais ninguém esperaria ou imaginaria. Apareceste a nós na humildade de uma criança. Um menino que nasce para nós. Os reis nos palácios, nos rituais, quando se saíam proclamando o Evangelho, a Boa Nova, que era própria do nascimento dos reis, dos imperadores, em que os arautos saíam pelos vilarejos anunciando uma boa notícia, um Evangelho. As cidades eram preparadas para esse nascimento. Mas tu, ó menino Deus, não tivestes o anúncio triunfante que os homens costumam fazer. A cidade de Belém, a tua cidade, não foi preparada como se prepararam a vinda dos reis. Tu viestes no silêncio da noite, como que para anunciar que tu és a luz, que haveria de iluminar outras trevas. Ou como dizia o sacerdote Piônio, no 3º, 4º século, quando diante do martírio diziam: adora os deuses, Piônio, para que possas viver, porque a luz é bela e essa vida é agradável. E ele diz diante do martírio: mas eu estou esperando por outra luz, a luz verdadeira. Não é esta luz desse mundo que me encanta a minha alma e meu coração. E em meio a essa noite de trevas, nosso Senhor nasce. Nasce em meio à pobreza e à humildade. Justamente para matar e para poder destruir a soberba do antigo Adão e poder matar a soberba da antiga serpente. Satanás, que gritou outrora: eu serei como Deus, expulso do céu por São Miguel, quis-o-te Deus, quem como Deus? O Cristo não bastasse fazer-se homem, diz: eu virei ao mundo e ainda virei na pobreza e na humildade. Paupes servus et humilis, pobre, servo e humilde, para aqueles que se fazem pobres, servos e humildes. O encontro, o despojamento, o casamento entre Deus e a humanidade, representado naquelas bodas de Caná, em que na verdade quem desposava era Cristo desposando a sua igreja. Esse acontecimento se realiza nessa noite. O mistério da encarnação, agora Deus e homem são uma coisa só na pessoa do Filho. E esse menino nasce na noite de Natal. E transforma a história desse mundo. Esse nascimento que foi prefigurado por João Batista, cujo seu próprio nome João já anunciava esse mistério. João, que significa Deus se rebaixa, Deus se humilha. João Batista agora instaura um novo tempo. João Batista agora instaura a nova profecia e a nova pregação cristã. Os profetas antigos anunciavam algo que haveria de vir, um Deus que se revelaria em um mistério ainda desconhecido. Agora a pregação cristã e a profecia cristã não é mais o anúncio de algo misterioso que não se sabe exatamente o que vai acontecer. A profecia e a pregação cristã é agora ajudar aos homens a compreender que neste mundo existe uma presença. A presença de Deus que veio a nós. E diferente de todas as religiões, nós não começamos dizendo aos homens o que eles devem fazer para alcançar a salvação. Nós anunciamos o que Deus fez primeiro para nos salvar. Porque São João nos diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos chamou. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E com esse poder de amor, esse menino vem e nasce no meio de nós.
Por isso que é a noite de alegria. Temos que tomar aquela palavra do Antigo Testamento e cravá-la na noite de Natal, em que se proclama: hoje não fiqueis tristes nem choreis, porque a alegria do Senhor será a vossa força. A alegria do Senhor será a vossa força. É o menino Deus que está alegre. Nos alegramos nessa noite porque este menino que nasceu para nós está alegre, está sorrindo. Mesmo que tenhamos razões para nos entristecer, para chorar, que façamos como aqueles dias em que está chovendo e o sol aberto. Estamos caindo a lágrimas dos olhos e sorrindo ao mesmo tempo. Porque nenhuma tristeza é capaz de superar a alegria que Deus nos dá. Nenhuma tristeza, nenhum sofrimento, nenhuma desgraça desse mundo, nem mesmo o pecado que nos aflige, pode tirar, deve tirar do nosso coração a alegria dessa noite. Muitas tentações e muitas coisas tentam nos envolver nesses dias solenes. Há uma frase que tenho escutado esses dias de vocês que diz: há milagres que só acontecem no Natal. E essa é uma grande verdade teológica e de fé. Porque a memória litúrgica do Natal do Senhor não é apenas recordação humana de algo de 2000 anos atrás. A liturgia traz na presença, na história, no cosmos, na história, no tempo e no espaço, assim como Deus é eterno e imutável, e não está nem aqui nem acolá, mas ao mesmo tempo está em todos os lugares. Que não é de hoje nem de amanhã, Ele não foi nem será, porque Ele é. E sustenta todo o ser do cosmos e do universo. Deus tem o poder de, pela liturgia, tornar esse eu sou, este é de Deus, esta presença de Deus eterna, no tempo da história. Deus faz com que a eternidade entre na limitação do tempo e do espaço. E hoje, quando começávamos essa celebração, e do céu desciam rosas em homenagem ao menino Jesus. Essa é a imagem justamente do que acontece espiritualmente. Os céus hoje se abrem de uma forma única, sublime e esplendorosa. Há um mistério de graça, de santidade. Que os céus hoje estão como que com as portas escancaradas. Se dizia do templo e de Jerusalém: ó portas, levantai vossos frontões. A Virgem Maria, agora esse templo que se abre e que deixa entrar no mundo o Salvador. A porta pela qual o Messias entraria não era uma porta simplesmente de madeira ou de pedras. Não era somente uma cidade terrena e de tijolos. Ele entraria na história do universo, porque Ele é o Senhor do mundo. E esse menino Jesus, que nasce para nós, é a nossa alegria. Ele é agora a razão da nossa existência. Agora, a partir de hoje, essa palavra que está no Evangelho, hoje nasceu para vós. Esse hoje, teologicamente, na história da salvação, significa que a partir de agora, a partir desta noite, cessaram-se os tempos da promessa. E agora se inicia na história da humanidade, no tempo e no espaço, a história e o tempo da redenção. Agora o Redentor do mundo está no meio de nós. Ele que vem mesmo lutando, persistindo contra toda a força oposta a Ele. Esse menino tão frágil e inocente, tão humilde, tão pobre. Atenção, cuidado, porque esse menino é o Senhor do mundo. Esse menino que agora confunde os demônios e o poder das trevas, de tal modo que irá perturbar completamente o inferno com o seu nascimento. Que depois também, como Santo Agostinho vai comentar, mesmo já adulto, o demônio, Satanás, ainda o leva ao deserto e continua tentando, porque é tão
terrível para as forças do mal a humildade deste menino, deste homem, que Satanás precisa constantemente tentar a Jesus para ver se esse homem realmente é o Filho de Deus, por mais que perceba a sua presença onipotente naquela humanidade daquele Filho de Deus. Os infernos se abalarão. Quantos inocentes serão mortos por causa desse nascimento? Quantos anúncios! Os magos do Oriente trarão ouro, incenso e mirra, manifestando pelo ouro a divindade, pelo incenso, pelo ouro a realeza, o poder, pelo incenso a divindade, o odor agradável que sobe a Deus pelas nossas orações. Mas pela mirra, pelo unguento, também manifestará que esse menino veio para sofrer. E como vai dizer Agostinho e tantos santos, veio para morrer. Nasceu para morrer. Nasceu sabendo do desprezo que receberia. Nasceu sabendo que os nossos corações estariam marcados pelo pecado e pelo desamor. Nasceu sabendo que não teria nem mesmo lugar para nascer. Nasceu pobre, numa manjedoura. Nasceu em meio aonde nascem os animais. Nem mesmo um simples lugar. Nasceu mais pobre do que todos os pobres. Porque mesmo os pobres têm um casebre onde nascer. E ele, para manifestar a profundidade do amor, nasceu na mais absoluta pobreza e desprezo. Sabia que seria desprezado pelos homens, mas mesmo assim veio. Sabia que nós o maltrataríamos. Sabia que nós o renunciaríamos com o nosso pecado. Que nós o trairíamos não uma nem duas, mas muitas vezes. Escutava Satanás dizer: vais vir ao mundo e morrer por esta humanidade, por este padre Marcelo, por este miserável pecador, virás a morrer por estes homens e mulheres, tão indignos e tão fracos no amor, tão incapazes de corresponder ao teu divino amor eterno. Jesus dirá: sim, eu irei. Sim, eu nascerei. Jesus sabe que os cravos e os espinhos já lhe esperam. Mas esse menino Jesus está sorrindo no presépio. Porque ele sabe que ele vem com humildade e pobreza. Mas ele vem também com poder e glória. Vem na humildade do presépio não porque não tenha poder, mas porque mesmo na mais extrema humildade, mesmo assumindo a nossa natureza humana, ele não deixa de ser Deus. E ele vem para dizer a mim e a você, o que já nos dizia pelo profeta Isaías: não temas, vermezinho de Jacó, não tenhas medo, não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Eu mesmo te ajudarei, eu mesmo virei ao teu encontro. O teu Redentor é o Santo de Israel. Eu sou o teu Redentor. Eu sou o teu Salvador. E se agora, nós que não o amávamos, nós que o desprezamos tanto com nossa vida e com nosso pecado, e ainda somos assim, porque não deixamos de ser pecadores, mas agora desejamos amá-lo, como antes nós não desejávamos. E nos consola Padre Pio dizendo: não tenhais medo, porque se ele não desistiu de você, mesmo quando você não o amava, quanto mais ele não desistirá de você agora, já que você deseja amá-lo. Então, meus irmãos, que esse nascimento renove em nosso coração a profunda confiança no amor e na misericórdia de Deus. Essa noite é a noite da misericórdia. É a noite do infinito amor que nos constrange. Quantos santos irão proclamar essa noite? São Bernardo de Claraval irá dizer: essa é uma noite pela qual devemos olhar para esse menino e encontrar nesse presépio uma razão para admirar, para amar e para imitar. Admirar esse menino Jesus. Esse deslumbramento diante desse mistério.
reconhecer a humildade de Deus que vem ao nosso encontro da forma mais impensável possível. Amá-lo porque Ele vem a nós por amor. E o que move o seu coração, o seu ainda pequenino coração, agora humano também, é o amor que Ele tem por nós. E algo a imitá-lo, porque vem na humildade e na pobreza. E esse é um dos grandes mistérios e mensagens que desejaria deixar e partilhar com vocês. O mistério do nascimento de Jesus. O mistério dessa noite. Só é possível contemplar a pobreza, a beleza e a glória e a luz desse menino que nasce para nós, se entrarmos nesse mistério por meio da humildade. O coração orgulhoso não pode ver a Deus. Já dizia tantos santos como Santo Agostinho, comentando o símbolo apostólico, e em outros momentos vai a dizer: foi por causa do orgulho do homem que ele nasceu na pobreza. Para que o homem orgulhoso, contemplando essa humildade de Deus, tenha vergonha do seu orgulho e aprenda a humildade. Não se percebe a grandeza nesse nascimento e dessa noite, porque ainda não se percebe o estado de desgraça e de risco de condenação eterna no qual se encontrava. Somente quem dá-se conta do abismo no qual se encontrava pode desfrutar a grandeza e a maravilha dessa noite. Pode deslumbrar-se diante desse mistério e dizer, como diz a liturgia: Senhor, eu que me encontrava perdido e incapaz de me encontrar, o Senhor veio ao meu encontro e me reencontrou a mim mesmo. E mostrou a minha verdade do que sou e do que sou chamado a ser. E Santo Agostinho vai dizer: por meio da encarnação e do nascimento, Deus abriu como que uma porta entre o céu e a terra. E esta porta, esse mistério, é o mistério da humildade. O mistério da humildade de Deus, que rico e poderoso, se fez pobre, servo e humilde. E esta porta, esse mistério da humildade, a humildade que é como essa porta, esse portal misterioso, pelo qual nós agora devemos entrar por meio dele, para que assim como por meio da humildade Deus desceu do céu, galgou os montes celestes e desceu ao nosso encontro, e se fez um de nós, e veio a nós e nos redimiu. Agora é por esse mistério, por essa escada da humildade, que nós também podemos ter acesso e encontrar a Deus na nossa vida. E é por esse mistério da humildade que seremos transformados por Deus. E é por esse mistério da humildade, como que por aquela escada santa de Jacó, que nós agora também poderemos subir ao céu. Porque Deus da humildade, que se fez homem, volta para o céu levando a sua glória, mas levando também o mistério da sua humildade. Porque agora Deus está no céu, feito homem para nós. E esse mistério da humildade de Deus, que é o modo pelo qual todos podem ter acesso a Deus. Rejeitou a riqueza deste mundo, não nascendo no palácio de Herodes, assumindo a forma mais humilde e simples de vida, como nos vai descrever o seu nascimento, Santo Afonso Maria de Ligório. Mas ele irá realizar esse mistério na humildade, não aceitando a riqueza, rejeitando a sabedoria dos homens e manifestando como que a loucura de Deus. Porque Deus sabe que nesse mundo nem todos podem ser ricos e sábios e fortes. Por isso nasceu na pobreza. A sua sabedoria assumiu a nossa pobreza. E a sua força, manifestada na fraqueza, veio em auxílio à nossa fraqueza. E nem todos os homens desse mundo podem ser ricos, sábios e fortes.
mas todos os homens desse mundo podem se tornar humildes. Por isso o caminho da salvação não é somente a riqueza, não é a sabedoria e não é a força, mas o caminho é a humildade. E é por esse mistério que nós entraremos. E na nossa humildade, nos unindo à humildade de Cristo, menino, a nossa pobreza será revestida de sua riqueza. A nossa ignorância será revestida da sua sabedoria. E a nossa fraqueza será revestida da sua força. E nos gloriaremos mesmo na nossa fraqueza, como nos ensina São Paulo. Porque quando me sinto fraco, é então que sou forte. Porque a minha força vem de Deus. A minha força nasce da humildade. Porque unindo-me à humildade desse menino que nasce para nós, ele me revestirá da sua força. E assim como Deus, como vai dizer Cassiano e outros santos, quando alguém se veste com as vestes de outro, se esconde da sua dignidade e assume a dignidade das vestes daquele que vestiu. Deus, assumindo a nossa vestimenta, que é a nossa humanidade, esconde-se a sua divindade na nossa humanidade. Para que agora, nós, escondidos na divina divindade, na divindade desse menino, sejamos revestidos de salvação. Por fim, meus irmãos, para nós cristãos católicos, temos uma alegria que só é concedida a nós, que é concedida a todos desse mundo, mas que somente quem está na fé católica pode desfrutar. A alegria de que para nós o Natal e a Encarnação se realiza todo santo dia. Todos os dias nós contemplamos esse nascimento. Todos os dias nós contemplamos essa presença de Deus verdadeira, real, em seu corpo, sangue, alma e divindade, em cada Santa Missa que celebramos. Por isso que para nós a Santa Missa é tudo. Por isso que a Santa Missa é o cume, é a fonte, é o início e o fim da nossa vida. Por isso que vamos como que caminhando de missa em missa, subindo nessa montanha santa. Porque se pararmos para contemplar os mistérios, o Deus pauper servus et humilis, que cantamos no Panis Angélicos, é o Deus pobre, servo e humilde que se apresenta na noite de Natal. E é o pobre, servo e humilde que só pode ser visto e contemplado e adorado por quem faz do seu coração um coração pobre, servo e humilde. E esse menino pobre e humilde, se pararmos para contemplar o mistério e o véu do sacramento, veremos que Jesus, na hóstia consagrada na Eucaristia, no vinho consagrado no altar, não há tanta diferença assim. Deus, como diz Santo Antônio de Pádua, vindo uma vez a esse mundo, e se já não nos bastasse que tivesse vindo ao mundo e voltado ao céu, e já não bastasse que nós pudéssemos nos encontrar numa presença real e verdadeira somente após a nossa morte. Santo Antônio diz, cheio de amor, que Deus, que Jesus, estando uma vez nesse mundo e amado tanto estar no meio de nós, ao voltar para o céu, tinha que criar uma maneira de permanecer no meio de nós. E Santo Antônio de Pádua diz que Jesus criou a Eucaristia, porque nos ama tanto, que estando no céu e sendo Deus, que por si mesmo se basta na Santíssima Trindade. Teologicamente sabemos que Deus por si mesmo não necessita de nós, mas o seu amor se manifestou a nós de modo tão profundo que vai dizer este santo, nosso Santo Antônio, que estando ele no céu, vive de uma maneira como se mesmo estando no céu, já não conseguisse mais viver sem nós.
E por isso criou a Eucaristia. Para que não só Ele sentisse a nossa presença, mas para que também nós sentíssemos e percebêssemos a sua presença, diariamente, constantemente. Ele amou e desejou estar no meio de nós. Nós que somos como Pedro, que quando o Senhor vem a nós, Pedro diz: Senhor, não me toques, porque sou um pecador, porque estou impuro, e se joga dentro do lago. Por que, Senhor? Por que nos amaste tanto? Por que nos amas com um amor tão insistente? Com um amor tão incompreensível à nossa humanidade? Por que nos amas de modo tão insistente? Porque nasces em meio a esse mundo. Enquanto nós preparamos os cravos e a coroa de espinhos, tu estás olhando para nós sorrindo nesse presépio. Como que dizendo: não tenhas medo. Eu, teu menino, sou o teu Salvador. Não te preocupes, porque esses teus pecados não são maiores do que a minha misericórdia. Não chores, filho do homem. Não chores, ó homem ou mulher, porque eu trago algo que vocês não são capazes de esperar e compreender. Eu sou o vosso Redentor. Nem mesmo o maior de vossos pecados pode superar o meu amor e a minha misericórdia. Eu te salvarei. Pode chorar e pode sorrir, porque eu te salvarei. E como sei que voltarás a pecar depois, porque vai dizer São Curadares, que dizia aos seus confessores, né, aos que se confessavam com ele: quando tu vens te confessar, Deus sabe que você já vai pecar de novo, mas mesmo assim te absolve. Mesmo assim te absolve. Porque o amor de Deus é infinito. Porque o amor de Deus por nós é para sempre. E aquele que desejar amá-lo e pertencer a Ele, nunca lhe faltará o seu amor e a sua misericórdia. Poderá estar em meio aos maiores tormentos. Poderá mesmo, por desgraça, cair no maior pecado. Mas logo à porta se encontrará diante dele a misericórdia de Deus. Quando pensamos que estamos perdidos, Ele está ali batendo na porta do nosso coração, dizendo: tu me colocaste para fora, mas eu quero ficar aí dentro. Né? Deixa-me entrar no teu coração. Deixa fazer do teu coração esse presépio, esse estábulo, esse lugar no qual eu quero nascer e viver. Quando comungamos a Eucaristia, Jesus entra fisicamente no nosso corpo, no nosso sistema digestivo, e aí permanece na sua presença eucarística enquanto permanece a matéria do pão. Mas espiritualmente sabemos que Ele entra no nosso coração. E dizemos nessa noite: Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Porque a maior misericórdia, o maior milagre, és tu mesmo, Senhor. A maior alegria é a tua presença no meio de nós. Por isso nós dizemos nessa noite: Jesus, eu te adoro, eu te bendigo, eu te louvo, eu te amo, Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. E te pedimos, Senhor, não te apartes de nós. Jesus agora se faz nosso. Quando cada um de nós comunga a Eucaristia, cada um pode dizer: Jesus é meu. Esse Deus que a Moisés não revelou nem o seu nome, que nem sequer mostrou a sua face, porque disse: não é possível que um homem veja a minha face e permaneça vivo. Quem eres tu para que eu possa dizer ao faraó: eu sou aquele que sou? Porque Deus sabia que naquela época, para os homens, ter o nome do Deus era ter poder sobre o Deus.
Por isso que Deus não revela o seu nome a Moisés, para dizer, tu não tens poder sobre mim, porque eu sou. Mas um dia mostrarei que o meu poder se manifestará na pobreza. E agora não temos de fato poder sobre Deus, mas agora podemos dizer, Deus é meu. Maria vai dizer no Magnífica algo que não era comum aos judeus. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. São Paulo vai dizer, Ele me amou e por mim se entregou. E pela sua onisciência, como já pensava em nós, cada um pode agora se aproximar do presépio nessa noite e no ato de fé, no mais íntimo do seu coração, poder dizer, Senhor, ó menino lindo, né? Tu nasceste para mim. Né? Como se diz nos cânticos espanhóis, Niño lindo, né? Ante ti me rindo, Niño lindo, eres tu mi Dios. Ó menino lindo, tu és o meu Deus. Diante de ti eu me rendo, diante de ti eu me entrego. E posso de algum modo dizer, tu és meu. Tu te fizeste meu para mim. Assim como na Eucaristia Ele continua se fazendo nosso, para que nós sejamos dele e pertençamos a Ele. Bendigamos ao Senhor, a este menino, que nasce para nós sorrindo e alegre, porque é o nosso Salvador e Redentor. E que não permitamos que na nossa vida nenhuma tristeza seja capaz de superar a alegria que Deus nos dá. Essa alegria que agora contemplamos nessa Santa Missa, na qual veremos, não simbolicamente, mas assim como vai cantar Santo Tomás, naquela noite e no Calvário, se escondia a tua divindade. E os homens te olharam, mas muitos não foram capazes de ver, somente aqueles que com fé vos contemplaram. Assim também na Eucaristia, se esconde a tua humanidade e a tua divindade. Mas pelos olhos da fé, após aquelas palavras do sacerdote, nós sabemos, Senhor, que és tu que estás no meio de nós. E se naquela noite, há 2000 anos, não te reconheceram, e se hoje muitos não te reconhecem, nessa noite, Senhor, pelo mistério da encarnação e do teu nascimento, pelo mistério desta Santa Missa que celebramos e de cada Santa Missa que celebraremos até o dia de ir para o céu, nós te reconheceremos. Diante de ti nos prostraremos, iremos nos ajoelhar e vos adoraremos como nosso único Deus e Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.